Olá, meu nome é Maximiliano Freire, seja bem-vindo aí ao Pode Dialogar, né? Nós somos um podcast voltado para a expansão empresarial, não só do segmento de construção civil, mas ESG, planejamento estratégico, desenvolvemos aí oportunidades e trazemos personalidades para que possam estar conosco. Somos um podcast patrocinado, então temos indústrias como a Colar, é uma indústria de massa plástica, ela está fazendo 50 anos esse ano, é líder na América Latina. A Secult Brasil, planejamento estratégico, expansão empresarial. Temos aí o Sou Viagens, que são viagens corporativas, e trabalhos também voltados para a parte de gestão de estruturas de empresas. E dentro disso temos não só a última, mas também importante, a biomassa, que é uma indústria de argamassas poliméricas. E essas empresas convidaram hoje uma personalidade no mundo da arquitetura, da especificação, da construção, a CEO da One House, é uma boutique na região de Atibaia, expandindo para Bragança, e uma referência no mercado de especificação e de projetos, a arquiteta Carla Pimentel. Olá, Max. Tudo bem? Melhor agora. É isso aí. Melhor agora. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite, por estar aqui hoje com você. Legal. Na One House. Chique. Isso chique, mesmo. Né? Venham visitá-los. Pois é. E em breve faremos um outro na One House de Bragança Paulista. O que você acha? Fantástico. Olha, já tem spoiler aqui, nem pedi nada. E ela já está falando um showroom novo, uma área nova. É, uma loja conceito, uma flagship na região. Então, olha acho só. que né, a gente realmente pensa na melhor experiência para os nossos clientes. É isso aí. Tenho certeza disso. E me conta um pouquinho, Carla, como é que você chegou nessa vontade, nesse desenvolvimento? Porque a construção civil é uma área com características masculinas, né? Infelizmente é machista em muitos aspectos. Você deve ter tido outras visões para a tua carreira e depois você veio seguir arquitetura. Como é que foi essa virada de chave, essa mudança, essa entrada nessa área, antes de chegar em One House? Sim, são muitos anos aí. Eu falo que eu nasci, o meu DNA é de arquiteta. Então, desde pequena eu tenho esse olhar para a arquitetura. E assim, venho de uma família que não tinha, não conseguia me nortear, né, para essa profissão arquiteta, né? Mas enfim, me conecto na minha adolescência e aí começa essa jornada, né? Tenho 33 anos de mercado. Perfeito. Atuante no segmento, mas eu sempre fui uma pessoa que sempre quis mais, no sentido assim, de conhecer mais. Né? Não de querer no sentido material, mas sim no sentido de conhecimento, de compartilhar. Eu sempre gostei de compartilhar tudo aquilo que eu aprendo na vida. Você é uma multiplicadora. Acho que sim. Isso me faz muito bem, né? Passar para frente todas as minhas experiências, tanto positivas quanto negativas, né? Até porque as negativas que me levam a querer saber mais. Perfeito. O porquê eu errei e o que eu tenho que fazer para não errar de novo. Legal. Né? Então, foi basicamente isso. Teve alguns momentos que eu senti a necessidade de buscar algo fora do Brasil. Foi aonde, numa experiência que eu tive em Milão, que foi muito bacana, aonde eu me conecto com uma arquitetura, na verdade com um design bem diferenciado, porque eu percebo que o europeu, ele é muito assim focado de fato, talvez pela vida, né, do europeu, pela guerra e tudo mais, é tão diferente, é tão madura, né, e eu vejo um Brasil muito infantil, muito novo ainda, né, em tudo isso. Então, aquilo me despertou conhecimento, me despertou entender como que é o processo. Você já estava fazendo, seria a sua especialização em arquitetura? Sim, foi uma especialização em design. Né? E lá realmente eu conheci pessoas que me chamaram a atenção e que foram referências, né, para mim. Você trouxe isso para o Brasil? Trouxe, mas eu falo que eu não posso trazer uma Europa, colocar uma Europa dentro do Brasil. Certo. Mas eu pude trazer um conhecimento e tropicalizar isso para a nossa cultura. Bacana. Porque eu não, assim, não adianta eu querer oferecer para um cliente meu algo que ele não vai consumir.
Perfeito. Então a gente tem que trazer para a nossa realidade. Eu sempre fui muito realista. Então eu acho que isso traz assim, uma visão até um pouco diferente da arquitetura que hoje ela é muito egóica, né? Então isso é uma coisa que me incomoda, porque para mim essa arquitetura não faz sentido. Poderia se dizer, me corrija se eu estiver errado, que na hora que você consegue transformar a arquitetura em experiência, trazer para uma realidade ou tropicalizá-la, fazendo com que você trabalhe não com o que a pessoa enxerga, mas com o que a pessoa possa evoluir naquilo que ela se insere, você consegue minimizar o lado egóico e levar para uma experiência melhor. Eu sempre assim nas minhas obras, enfim, a minha relação com os meus clientes sempre foi algo muito transparente. Tá? Então começa de lá, eu preciso falar um pouquinho dessa experiência. Legal. O cliente quando entrava, eu não vendia um sonho. Porque não dá para você vender sonho. Eu tinha que vender uma realidade. Eu tinha que mostrar uma realidade para o meu cliente. Mesmo que ele queira um sonho, mas ele tem que realizar. Então eu tenho que vender um caminho para que ele consiga realizar esse sonho. Não adianta eu vender um sonho para um sonho. Perfeito. Né? Então, por muitas vezes, eu percebia que eles queriam algo que eles não sabiam que eles queriam e que por muitas vezes não podiam ter aquele sonho. Então, por questão de orçamento, não importa. Orçamento. A referência para aquele lugar que eles querem colocar. E assim, para um cotidiano, projetos que de repente não eram assim, não fazia isso, não fazia sentido na localização, no dia a dia daquela família. Nos materiais. Exatamente, né? Em tudo isso. Então, eu sempre era muito direta e objetiva. E por várias vezes, quando o cliente ia embora, né? Depois do primeiro contato, às vezes eu falava assim, poxa, esse não volta mais. E voltava, né? Então, eu achava legal isso, porque eu acho que a gente tem que ser muito transparente. O arquiteto, ele tem que ser, além de ser transparente, ele tem que saber o que ele está falando. Perfeito. Né? Então, e por querer saber, né, tem que saber o que está falando, você tem que ter conhecimento. Ou é na prática, no cotidiano, ou se você não passou pela prática, você tem que pelo menos estudar, buscar e saber o que é que você está oferecendo. Não dá para você oferecer uma coisa que você não conhece. Concordo. Né? Então, isso foi algo que realmente eu busquei, sempre foi uma prática minha, é uma característica minha. Legal. E quando a gente fala desse ego, né, é só trazer um pouco para a realidade. E quando essa pessoa não quer viver na realidade, aí é uma escolha, né? A gente não pode fazer nada. Né? Eu podia, por exemplo, resumir que dentro das coisas que você leva para as pessoas que te buscam para você desenvolver um projeto, você faz com que, mesmo que ela esteja no sonho, você consegue trazer e materializar isso através de ações construtivas e dentro de uma realidade que ela esteja inserida muitas vezes no orçamento dela, para que ela consiga trazer isso para o cotidiano, para o dia a dia, sem desconstruir o sonho. Sim, né? Sim. E quando às vezes esse cliente ele insistia em algo e eu sabia que não ia dar certo, eu falava, bom, então isso vai ficar sob sua responsabilidade. Perfeito. Eu te oriento desta forma, mas né, a casa é sua, livre-arbítrio. Exatamente, é a sua escolha, não é a minha. Mas, né, tecnicamente é assim, assim, assim. Claro. Mas, de repente, pode ser até que eu esteja errada também. Perfeito. Né? Mas era difícil não estar, porque a gente tinha a prática disso, né? N outros projetos que você... E quando eu não conhecia, eu falava, olha, nós vamos conhecer juntos. Legal. Então, mergulho numa experiência. Junto. Então, olha, vamos entender isso juntos e vamos tomar um pouco mais de cuidado. É claro, né, que obra, mais do que ninguém, você sabe o quanto é complicado. Sim, é um desafio. É um desafio. Eu falo que tudo começa numa paixão. Né? A relação do profissional com o cliente é uma paixão, porque esse cliente busca, né, o profissional pelo portfólio dele, muitos buscam pelo status do profissional, enfim, e muitos também buscam pelo valor do profissional, né, o quanto quer pagar. Então, tem esse outro lado também, que às vezes o cliente busca custo também nesse profissional. E pode ser uma experiência péssima, porque a gente entende que tudo que é muito barato
Muitas vezes não tem qualidade. Você não vai te trazer o retorno que você espera. Concordo. Então, assim, eu sempre trouxe dessa forma que se o cliente, ele de fato, ele tinha essa dificuldade de entender tudo, que ele estava muito no ego, no mundo dele, era uma relação que é onde falo, né? Você começa nessa paixão. E, de repente, essa relação, ela tem atritos. Claro. Porque no cotidiano, ou você tem que ter uma psicologia muito grande para isso. Até por esse motivo, eu fiz uma pós-graduação em psicologia. Que bacana. Eu fui buscar também, depois eu conto um pouco mais, né, dessa minha trajetória. Para que a gente possa entender, dentro da tua trajetória, você... Pelo que você comprou, além de arquiteta, você se especializou em psicologia. Neuroarquitetura. Exatamente. Então, eu fui buscar um pouco isso para ajudar nos processos. Legal. Porque não adianta, eu falo que nós somos muito... O nosso lado infantil, ele é muito forte no ser humano. Okay. Né? A nossa criança, ela é muito forte, por incrível que pareça. Por mais que a gente seja maduros, nós temos a nossa criança lá dentro, que chega um momento, eu quero. Eu sempre uso essa frase, o desejo do desejo. Olha, que legal. Então, nós sempre temos o desejo de algo, que quando a gente consegue, aquilo já deixa de ser um desejo. E a gente quer um outro desejo, o que também pode ser desafios, né? Pode dar o nome que quiser, mas é um desejo. Você que está entrando agora, assistindo o Dialoga, nós estamos com a arquiteta Carla Pimentel, falando sobre a sua expectativa, o seu sonho em materializar um projeto, realizar os seus desejos, e um desejo puxa o outro. Então é uma pessoa que tem formações internacionais, que tem experiência no segmento, mais de 30 anos em especificação de projetos, é CEO hoje da One House, que é uma boutique de revestimentos na região de Atibaia, né, com conceitos novos. E você que tem uma carreira, ou que é arquiteta, ou que é designer de interiores, e que busca uma oportunidade para poder desenvolver, para poder melhorar, para poder aprender, para poder evoluir, é uma oportunidade excelente de compartilhar esse conhecimento e ter aí gotas de aprendizado com uma pessoa que hoje já atua como referência no mercado nacional, né? Então, e aí, quando você tem essa relação, né, que geralmente dura 2, 3 anos, dependendo do tamanho da obra, né, há 3 anos e meio, e não acaba aí, né, porque quando você entrega uma obra, você continua aí tendo uma responsabilidade, uma vivência. Então você tem, né, tem que estar sempre por perto. E aí que eu falo que o lado importante do profissional. Porque ou ele acaba na separação, ou ele acaba numa relação de amor, que eu falo que o amor nada mais é essa compreensão, né? Uma relação madura. E claro que a gente fala de obra, você imagina, né? Quantas pessoas envolvidas nisso, né? Sim. É como uma relação de casamento, né? Concordo. Quantos anos, quantos problemas, família, filhos, enfim, situação financeira, trabalho, tudo envolvido. Isso é uma obra, né? E até aquela história, né? O sonho não pode virar pesadelo. Exatamente. Então você tem que administrar todo momento essas emoções, né? Porque realmente é a reação do nosso cérebro, né? Então a gente aí entra a neuroarquitetura, que eu fui me especializar em neuro. Foi um momento da minha vida que eu fui fazer uma imersão no Vale do Silício. Na verdade, fui buscar tecnologia e inovação. Porque eu achava que ainda tinha alguma coisa na minha arquitetura. Eu falo a minha, porque era um problema era um problema meu, interno. Então, eu fui buscar, assim, eu preciso buscar algo diferente. Legal. Fui fazer essa imersão e me deparo com a neurociência e com a neuroarquitetura. Olha só. Lá em San Diego, no Vale. Então, aquilo realmente me deu... Eu falo que foi, de fato, a virada de chave da minha vida. Que bacana. Lá eu tomei várias decisões, inclusive de mudar todo o meu projeto de vida. Todo o teu mindset. Foi. Foi aonde eu falei, eu não quero mais obra. Entendi. Lá, literalmente, eu falei, eu não quero mais obra. Porque tudo que eu vi lá era muito inovador. Perfeito. E aí, eu falava, meu Deus, o que eu aplico hoje é muito arcaico. Entendi. Pelos padrões que eu vi lá. Então, tudo aquilo que eu estava aprendendo, eu falava, poxa vida, é uma coisa tão legal, que você precisa desenvolver, precisa implementar. Eu não tenho
tenho como fazer no meu cotidiano. Ok. Então ia se demorar 10 anos para isso acontecer, se acontecer, né? Porque ainda somos muito feudais. Sim. E aí, lá eu comecei a pensar de uma outra forma. E foi aonde eu fiz uma transição de carreira. Tá. Eu demorei 6 meses para buscar um novo caminho para mim. Um novo norte dentro da sua arquitetura. Fui terminando as minhas obras, os meus compromissos. Tá. Resolvi que eu não ia mais. As pessoas me procuravam para fazer o projeto. Porque chegou um momento, Max, da minha vida que eu não conseguia fazer projeto porque eu tinha que resolver muito problema. Tá. Então, assim, tudo na obra era um problema da mão de obra, era um problema de um fornecedor, né? E hoje até entendo o lado de alguns fornecedores, Claro. né? Por ser um fornecedor, Perfeito. que a gente depende de uma indústria, que a gente depende de uma logística, que a gente depende de uma transportadora, Sim. que muitas vezes a transportadora chega, o produto está quebrado, aí tem todo um processo de retorno. Nossa, É o caos na Terra. é um caos, né? Sim. E cada fábrica tem uma forma De entregar. uma conduta comercial. Então, Sim, uma assim, assistência, um suporte. tem tudo, né? São N variáveis que você não controla. Exatamente, que não controla. E por um outro lado, lá o cliente final, ele não tem conhecimento disso. Nem conhecimento, nem culpa. E nem culpa. E também, assim, não tem obrigação, né, de entender isso. Ele contrata uma coisa que ele não imagina o que ele está levando para a vida dele. Exatamente. Então é tudo muito assim, é muito além. Mas também, ao mesmo tempo, eu achei fantástico esse mundo. Quando eu começo a me conectar com ele. Então, nessa transição foi muito difícil, porque há 30 anos eu fazia a mesma coisa. A palavra desconstrução faz sentido para você? Total. Porque é assim, no processo de construção, você adquire pilares. E quando você resolve se reproduzir, fazer um rebrand da sua carreira, dos teus projetos, você vê novos pilares, mas não ocupam o mesmo lugar. Então você tem que fazer uma desconstrução sem tirar as suas bases para que você possa edificar um novo caminho para você. Eu diria que sair definitivamente de uma zona de conforto. Não. Que é o nosso cérebro, né? Que é eu falo que, assim, é o reptiliano, que é o primitivo, que é o medo, que é a zona de conforto. Perfeito. Né? Depois vem a emoção, que é o límbico. Sim. Que, né, a gente funciona, né, nesses 3 processos. Então, o medo, a primeira reação. Depois é a emoção, que acaba, então, nesse medo. Né? E agora, o que eu vou fazer? E depois vem a razão. Né, que é o neocórtex, que é onde você vai falar, agora eu tenho que tomar uma decisão. Para você que está entrando agora, não é uma aula de ciência. Nós estamos falando de neurociência, mas voltado para uma realidade, tangibilizando o que a gente pode dizer que seria uma neuroplasticidade, para que vocês possam entender aquilo que você aprende, você guarda. Neuroplasticidade é uma ciência que faz com que o seu cérebro expanda e ele nunca mais volta para o mesmo tamanho, porque você passa a acreditar e a dar valor naquilo que você aprende. E a nossa arquiteta Carla Pimentel, presente aqui na sala, uma honra e o privilégio de tê-la no Pode Dialogar, viveu essa experiência no Vale do Silício, fez uma reconstrução de bases e evoluiu num estágio para fazer com que os seus clientes, os seus parceiros, as pessoas que ela entregue o trabalho que ela desenvolve, possam usufruir disso num estágio diferenciado apenas do que não é obra. É uma materialização de um sonho, a obra passa a ser um veículo e ela passa a materializar aquilo que a pessoa tem como expectativa. E é interessante que a casa, ela é muito simbólica, né? Ela tem um valor muito importante na vida da gente. A casa, ela é o nosso interno. Nós estamos tocando tudo aqui. Você que está assistindo, a gente está gravando em estúdio externo e nós estamos tendo a chance de ter um movimento ativo, clientes entrando. A One House é uma boutique que é referência e, é claro, você está vivendo o dia a dia. Quer você goste ou não, é isso que funciona. Quem faz ao vivo sabe, é assim. É verdade, o pessoal hoje a loja já está entrando vários clientes. Isso é bom. Isso é ótimo, né? Então, e é exatamente isso. A casa, simbolicamente, somos nós. Claro.
é a tradução de quem templo. somos, é o nosso templo. Então, realmente acontece tudo na obra. Né? E realmente ela é um processo de psicanálise, porque você começa a entender individualmente o problema de cada ser humano. Por isso que eu falo que a arquitetura, eu falo que ela está no DNA, e eu falo que eu amo a arquitetura. Joia. É assim, é um amor, porque ela, além de tudo, ela me completa como ser humano. Legal. Ela me faz transcender. Perfeito. É surreal isso. Pode dizer que é estranho falar, mas eu creio muito que a gente faz tudo com alma e amor. Sim. E na hora que você consegue trazer isso para sua essência, você cria gatilhos que te evoluem, que te multiplicam. E talvez você tenha conseguido encontrar, não nos pilares da arquitetura, mas na oportunidade da evolução dela, a sua evolução. Com certeza, isso eu não tenho dúvidas. Faz sentido. Total. Então, ela é um meio. É um meio. É um meio. Eu não tenho dúvidas. E o quanto o arquiteto é responsável pela vida do outro. Perfeito. Né? Essa responsabilidade, ela vai além. Por isso que eu falo, ela vai além de um momento egóico. Tá. Né? Por isso que eu sempre falo que eu acredito numa arquitetura de ecos e não de egos. Conta pra mim, explica melhor isso. Porque quem tá assistindo agora talvez saiba o que é um, saiba o que é outro, mas não consegue definir bem. Porque tudo na nossa vida gira em torno de um ego. Né? Desde a nossa aparência, o desejo é egóico também, mas ele é necessário. Joia. Né? Tem coisas na vida que a gente não pode abrir mão disso, mas a gente tem que ter a consciência de tudo isso. Sim. Então, quando eu falo que o ego ele é muito burro, porque ele te cega e não te deixa ver a realidade. E por muitas vezes ele destrói. Né? Ele destrói relações, ele destrói, quando a gente fala de relações, tanto relações emocionais como relações comerciais. Sim. E ele te impede muitas vezes de evoluir. Concordo. Então, o ego ele é necessário, mas ele tem que ser transformado. E a arquitetura, quando ela fica só no ego, ela não chega na essência. Ela não te traz a alma. Ela não te faz conectar com a alma. Ela te faz você viver nesse mundo que é um mundo que nem sempre faz parte da sua vida. Poderia dizer que não é verdadeiro. Fica mais no superficial. Total. Intangível. Exatamente. Então, as pessoas sofrem, né? Sim. Às vezes o desejo de ter algo que não pode ter, mas que ela acha que ela, para estar inserido naquela tribo, naquele contexto, ela tem que ter. Não, ela não tem que ter. Ela pode estar inserida em qualquer contexto, que é o eco. Ok. Entendeu? Eu acho que a gente tem que estar sempre assim. O eco, para mim, é a arquitetura raiz, é a arquitetura que realmente é a arquitetura de Gaudí, é a arquitetura de Leonardo da Vinci, é a arquitetura dos grandes mestres da humanidade, né? Que foram vários, né? Sim. E que tem muitos, né? É uma arquitetura que hoje é ecologicamente correta, é uma arquitetura que se preocupa com os ISOs, né, da vida, com os certificados, né, com a sustentabilidade, com o mundo, com o planeta e com o próximo. Eu acho que quando você tem uma arquitetura que se preocupa com o próximo e com o bem-estar, eu acho que você ecoa de uma forma sublime. Poderia-se dizer que a arquitetura ela entra num processo sinérgico, onde você cria uma identidade e ela gera para você uma empatia de você para com você. Sim. Para que você consiga enxergar naquilo que você não vê, porque é um sonho que você está materializando, uma certeza que você evolui nela. Exatamente. É muito complexo, né? A gente não está bebendo, tá? Não. Você que está assistindo, é porque trabalhar com o sonho, trazendo para uma realidade, sendo racional, passando por estágios onde você separa o ego e cria o seu eco, porque você quer que aquilo revibre, que cria aquela egrégora, que cria aquele valor, e você materialize isso com amor, não é uma coisa fácil. Não, é um grande desafio, não é? Olha porque eu amo a arquitetura. Ela te desafia o tempo todo, né? E te conecta com tantas pessoas,
E aí você vê o quanto isso é grandioso, né? A arquitetura de um planeta, porque eu sempre falo, a gente pisa arquitetura, a gente Sim. pisa engenharia, a gente pisa design. Ok. É um passo que a gente dá, tudo isso está envolvido, Concordo. não é? Tecnologia, inovação, pessoas. Tudo que você foca, cresce. E Exatamente. tudo que você põe amor, transcende. Exatamente. Então, essa ida para o Vale, Tá. ela Mudou a sua vida. mudou. Que legal. Foi doloroso, porque assim, o que eu consigo fazer Tá. além do que eu sempre fiz? E é óbvio, né, que você vai aí fazer, você tem ali o SWOT, né, você tem que ir para um SWOT, porque E senão... aí eu te pergunto, nessa mudança, do que você teve medo? Escassez, Tá. claro, porque para mim, a minha arquitetura sempre foi próspera. Perfeito. Então, eu sempre acreditei que a prosperidade vinha de um resultado de um bom trabalho. Ok. E eu acredito nisso. Então, eu nunca fui o tipo de pessoa que pensava no valor, no preço, né? Sim. Porque valor é diferente, né? Concordo. O quanto que eu ia ganhar. Tá. Eu executava algo que tinha valor. E que eu estava vendendo, eu sempre vendi algo, né? Porque eu falo que é uma venda, a gente Sim, faz uma sim. venda. E quando eu tinha o prejuízo, é porque eu não tinha feito uma boa venda. Ok. Porque a gente tem que pensar que a gente Você tem ganha e a que gente monetizar. perde. Perfeito. E a gente perde também. A gente erra, Ok. a gente perde. Concordo. E tudo que a gente perde é um aprendizado. Tá. Né? Uma lição. A gente tem que saber perder. Perder. Né? Mas ela me prosperou muito. Legal. Em todos os aspectos. Então, foi muito difícil, porque aquilo eu tinha uma certeza. E o novo, o incerto. Tá. Mas, enfim, como o que era certo estava me adoecendo emocionalmente, né, a qualificação da mão de obra no mercado e tudo mais, porque foi bem no momento da pandemia. Então as pessoas começaram a ficar meia, né, o lado emocional complicado. Assim, o que eu enxergo? E me corrija se eu estiver errado. A Carla que foi não é a mesma Carla que voltou. Não. E você fez um resgate não de crenças, mas de valores. De valores. Para que você conseguisse trazer para cá Uhum. uma nova estrutura. Exatamente. Você se despiu de algumas expectativas que já não te atendiam mais e gerou novas expectativas em cima de projetos que você acreditava ser capaz de materializar. Com medo de não ter a mesma, não sei se a palavra é essa, mas seria o mesmo network, a mesma capilaridade e aderência das pessoas que conheciam o seu trabalho. Sim. Porque você teve que construir. Começar de novo. Começar de novo. Literalmente Zero. começar um de novo. exercício base zero para você. Mas por que não começar de novo, né? Então, eu acho que o desafio do medo, de enfrentar os medos, te leva realmente a crescer, né? Sim. Te traz, não sei o nome que dar a isso, mas te deixa forte. Eu acho que a palavra que me vem é renascimento. Então foi um Porque renascimento. a gente, na vida, a gente nasce e morre, vamos dizer assim. O tempo todo, né? Mas cada etapa que você tem na sua vida, ela te permite que você transcenda. Sim, sim. E você se repagina e você renasce. E foi muito interessante esse processo, porque eu sempre gostei, né, de compartilhar conhecimento. E como eu via muito profissional indo para o mercado sem conhecimento, você virou multiplicadora. de forma que me incomodava, que eu falava, para que você vai fazer isso? Você está indo pelo caminho errado, você vai sofrer, você está começando errado. Ok. Né? Então, assim, sabe aquela coisa que fica internamente, que você quer chegar e falar, escuta, pegar na mão? Sim. Aí eu falei, poxa, por que não criar um meio também de compartilhar tudo isso? Por que não ter um espaço para que você possa mostrar isso? Foi daí que veio o On House.
Não, ainda não foi o momento que veio a One House. Aí veio o momento de que eu me tornei uma diretora de relacionamento de um clube de pontuação. Ok. Se vocês não sabem o que é um clube de pontuação, ela vai explicar para vocês poderem entender. Talvez você, arquiteto, engenheiro, designer, está assistindo o nosso Pode Dialogar. Estamos com a arquiteta Carla Pimentel e ela está construindo e mostrando para nós como foi a jornada dela para ela chegar onde ela está hoje. Então, e aí que foi? Esse clube de pontuação local da cidade, eu me disponibilizei, porque para mim não fazia sentido não trazer conhecimento. Por que o profissional tinha que sair para buscar isso? Perfeito. Né? Então eu comecei a trazer para a nossa região possibilidades para que isso acontecesse. Aqui em Atibaia? Aqui em Atibaia. Que legal. Né? Atibaia e São Paulo. Então, assim, isso não existia na região, porque o empresário não pensava nisso. Perfeito. Tá? E aí surgiu a One House. Que legal. Porque eu falei, poxa, se eu tô hoje, né, no meio, sim, por que não ter uma empresa também que pode ser a cura de uma dor? Que foi a cura, né? Na verdade, claro, eu também tinha problemas. Dizem que são nos venenos que você encontra o antídoto. Exatamente. Então, devido a todo o teu processo de reconstrução e de desconstrução, o seu rebrand das tuas coisas, você falou assim, como eu materializo isso para virar uma multiplicadora? Exatamente. E aí eu conheço o outro lado, né, o da indústria. Que legal. Que aí eu fiquei fascinada, porque você ir, né, na indústria e entender como é o processo construtivo de tudo, como é que nasce um revestimento, como é que nasce a porta do seu armário, claro, né? Concordo. O que tem lá dentro, por que foi feito assim, o que tem por trás de tudo isso, né? As pessoas que estão envolvidas, a história de tudo isso, né? E por que é desta forma? Legal. Então você acaba entendendo esse processo e fala, poxa vida, quantas pessoas envolvidas por uma porta que está dentro da tua casa, claro, por uma porta de armário, por um piso, por 1 metro quadrado. Perfeito. Né? Por um bloco, por um saco de cimento, um rejunte. O que é que tem o que tem por trás de tudo isso, de processo. E tudo envolve pessoas. Concordo. E tudo envolve a história de cada pessoa. A dor de cada pessoa. A família de cada pessoa. Perfeitamente. E quanto você é responsável lá no cliente final, dentro daquela casa, quantas famílias e quantas famílias estão envolvidas no processo? Muitas. Então você entende que assim, é um mundo, a construção é um mundo assim... vai muito além. Exatamente. E transcende, é um universo. É um universo. Então hoje, na One House, eu consigo me conectar com tudo isso. Eu falo que ainda tenho eu estou na minha Disney, né? A minha criança, legal, né? Legal. Estar na Disney, porque eu trago para cá, assim, as empresas que estão aqui, que são os nossos parceiros, são empresas que eu acredito. São empresas que eu entendo que também pensam no consumidor, que tem essa filosofia, que tem esse propósito e essa cultura. Show. Que não é uma empresa que só pensa em vender, mas são empresas, né, indústrias que querem levar soluções, porque não é fácil. Você que está assistindo e que tem aí a sua empresa em qualquer lugar do Brasil ou fora, voltado para revestimentos, voltados para acabamento, voltado para soluções construtivas, vocês têm uma oportunidade muito grande. Naveguem no site da One House, nós vamos depois passar os canais digitais, onde vocês vão encontrar marcas de referências, projetos de referência e também, obviamente, parceiros com qualidade, com história e com identidade para trazer resultados efetivos. Porque se você não tiver pessoas ao lado em pró a um objetivo, fica muito difícil, Concordo. Né? Até porque tem muitas coisas envolvidas, né, do ser humano, como humano. Para você ter colaboradores que tenham essa identidade, é fácil? Lógico que não. Não é. Não é fácil, né? Mas a gente encontra. Perfeito. Até porque se fosse fácil, né? Não precisavam da gente. Não precisavam da gente. Mas é desafiador. É importante saber que nós somos geradores, né, de rendas para várias famílias. É importante a gente entender que a gente tem um propósito com a nossa empresa. Pode-se dizer que você trouxe a sustentabilidade
para a tua organização, para o teu meio de trabalhar. Isso é eco. Ok. Não é? É eco. É eco. Porque é um ecossistema. É um reflexo. Seu. Exatamente. Para as coisas que você acredita, gerando oportunidades. E o desafio para o ser humano, ele é necessário. Concordo. E não é assim, fiz 50 anos, já tenho que estar com a vida feita, não preciso trabalhar. Até o último dia da nossa existência, a gente tem que proporcionar algo, não para o outro, mas para nós mesmos, né? E obviamente que o outro está inserido nesse processo. Sim. Então, assim, a gente não pode, isso é vida para mim. Ok. Né? Isso se resume em estar vivo, em viver. Não é poético, mas eu acho que é o nosso objetivo como ser humano. Pegando esse gancho seu, Divina, para os projetos que você tem, porque você está expandindo a One House, ela está indo também para uma outra cidade, para Bragança. Vocês estão com outros nichos de trabalho dentro da One House para fortalecer. Conta um pouquinho. A One House, né, nossa flagship em Bragança Paulista, ela nasceu assim de uma outra forma. Porque, primeiro, a One House de Atibaia, ela foi um laboratório de algo, é o que eu falo. Eu sabia fazer projetos residenciais, mas foi um grande desafio fazer o projeto da One House aqui de Atibaia. Né, do expositor, de como expor o produto. Nossa, foram vários projetos que eu fiz. Porque a gente tinha algo já meio que pronto. Certo. E a loja de Bragança, ela já nasce do zero. Na verdade, não do zero em termos de imóvel, mas do zero em termos de layout. E ela já está mais madura no processo. Ela já sabe com quem que ela pode estar perto. Ela já sabe qual é o objetivo dela, a One House de Bragança. Né? Então, nós temos hoje um objetivo. Né? Hoje, a empresa ela já tem a cultura dela formada. O nosso time é treinado para isso. Né? Dentro dessa cultura. A gente busca tecnologia. Eu acho que é fundamental. Não tem como você estar hoje no mercado e não ter tecnologia. E é o que eu sempre falo. Todo dia a gente tem que estar aprendendo. E todo dia a gente tem que trazer uma mudança. Não dá para ficar estagnado. Não dá para você realmente achar que a porta está aberta e pronto, está resolvido o problema. Entendi. Não. Cada dia é um novo dia da empresa. Né? Como é um novo dia para a gente, é um novo dia da empresa. E a One House, ela tem isso, ela tem essa experiência que a gente quer proporcionar, a gente quer realmente que o cliente entenda com mais clareza do que ele está levando para casa dele. Legal. E para isso a gente tem que ter empresas também junto com a gente que façam esse papel. Puxa, fico contente. Então, assim, não é um sonho, é um desejo, mas um desejo que está sendo materializado. Olha que legal. É um desejo que, com muito trabalho, com muita dedicação, claro, não tenho dúvidas disso. Realmente, às vezes eu acordo de madrugada pensando. Por muitas vezes eu não estou tendo mais fim de semana. Perfeito. Mas eu acho que está sendo muito válido. Então, a construção do teu sonho, hoje você está expandindo novos braços. Sim. Para que você consiga novas oportunidades. Gerar novas oportunidades, multiplicar conhecimento. Sim, e novos aprendizados mesmo, isso eu não tenho dúvida. Novas parcerias. Resumidamente, isso me deixa muito feliz. Que bom. Mesmo nos momentos mais estressantes. Mas você sabe que o estresse faz parte da mudança. Pois né? Às vezes a gente sai um pouco, né? Assim, fala, nossa, peraí e tal. Mas na hora que você tem sob pressão é que você transforma. É necessário. Que você expande. É necessário tudo isso. Você muda. E indo para uma etapa final do nosso Pode Dialogar, a gente tem uma preocupação em muitas vezes buscar, assim, você tem arquitetos que estão nos assistindo, você tem engenheiros, você tem designers que estão nos assistindo, empreendedores, para essa geração nova que está querendo entrar nesse mercado tão competitivo, que tem essa carência, às vezes não tem essa oportunidade de experiências internacionais, que não tem essa visão que foi construída por histórias e estão indo para aprendizados, uma geração muito mais digital, né? E assim, com falta de contato humano, muitas vezes. O que é que você
pode dizer para elas, por favor? Assim, a tecnologia tem o seu lado positivo, né? Mas, por muitas vezes, me entristece porque não tem a conexão humana. A arquitetura é humana. Ok. Como que você constitui uma família? Né? Perfeito. É conexão humana. É a lei natural. Sim. Né? A procriação, né, da humanidade. E muitas vezes quando você fica no tecnológico, que é o que eu vejo muito na arquitetura, fica numa imagem, num sonho, isso não tem base para construir uma família. E como você vai vender um projeto de uma casa se você não consegue ter uma família? Né? Então é muito difícil. Acho que muita coisa vai ter que se desconstruir. Porque o contato humano está sendo cada vez menor. As pessoas mandam mensagem por WhatsApp, não liga. Dizem que se você faz aniversário e alguém te telefona, é quase uma declaração de amor. Pois é. Então, assim, os valores mudaram, mas eu acho que esses valores têm que ser revistos. Tá. E a arquitetura, ela é espaço. Sim. E espaço tem pessoas. Perfeito. Então, como que pode existir a arquitetura se não tiver pessoas num espaço? Ok. Então não faz sentido. A né? arquitetura, ela preenche os espaços. Ela não pode virar um metaverso. Entendi, não pode ser tudo virtual. Não dá para ser. Né? Então, o que eu digo é que, assim, tem que pensar muito esse jovem que está indo para o mercado. Talvez seja uma culpa, né? Porque eu sempre falo que, na verdade, o jovem ele é o resultado do pai e da mãe. Tá. Da vida do pai e da mãe. Talvez a gente tenha até um pouco de culpa nesse processo. Ok. Mas a gente não pode culpar os nossos pais. Sim. A gente tem que enxergar o que está acontecendo. É meio louco, né? Não, eu não acho que você está errada. É um assunto que a gente ficaria horas e dias conversando. Mas eu acho que tem que trazer humanização. Ok. Não dá para você fazer arquitetura se você não for, né, não tiver esse lado humanizado. Então, indo para aquela história do eco e do ego. Talvez a pessoa tenha que se despir dela. Sim. E se permitir estar com o outro. Sim, não ter medo, né? Para que ela possa deixar de estar blindada. Sim. E entender que com o outro a pessoa vai ter um pouco mais de conhecimento e de oportunidade. É uma das coisas que eu tenho aprendido, é que tudo que você precisa para você evoluir não está em você. Está no outro. Está no outro. E você sim. tem que aprender a palavra a pedir e muitas vezes a mostrar o quanto você, de certa forma, precisa. Pode ser que o outro, eu digo, aquela que você escolheu para conversar, para compartilhar, não seja o ideal, mas se você fizer isso com 10, com 15, com 20, você vai conseguir encontrar um caminho. Eu acho que assim, todos nós temos a nossa verdade. Perfeito. A nossa verdade é o que nós temos, o que nós conhecemos, como né? base. A nossa família, a nossa herança, é a nossa verdade. E eu sempre falo para o pessoal que trabalha aqui comigo, quando a gente depara com um problema, eu falo assim, se coloca no lugar do outro. Perfeito. Primeira coisa, faça a inversão. Se coloca no lugar do outro e o que você está dizendo, será que você também gostaria que estivesse dizendo para você? É isso mesmo. Será que você gostaria que estivesse acontecendo isso com você? E o que você faria então para que isso não acontecesse com você? O que você gostaria? Então faça isso pelo outro. Alteridade. Entendeu? Então é isso. É um exercício, não é fácil, Sim. Muita resiliência, mas eu acho que é o caminho. E te falo, qual que para você, para a gente fechar com chave de ouro, seria o seu legado? E o meu legado, eu acho que é poder poder contribuir. Okay. Se eu puder contribuir, é o que eu digo, se pelo menos eu tocar uma pessoa, se o que eu fiz, o que eu aprendi, poder ajudar uma pessoa, não é tocar, ajudar uma pessoa, para mim já é o meu legado, entendeu? Porque tudo que foi ruim para mim,
eu não gostaria que essa pessoa vivesse, né? Perfeito. Então assim, olha, isso foi ruim para mim. Tô te dando um toque, Sim. né? Está aí você querer ou não, porque, né, de repente o meu ruim pode ser o seu bom. Claro. Mas estou contribuindo. Então, o meu legado é poder contribuir. E de preferência agora nesse momento com a One House, né? Que legal, que legal. É isso aí. Carla, uma honra poder estar com você, poder fazer parte da sua jornada. Obrigada, Max. Como empreendedora, como executiva dentro da tua operação, como amiga, se você assim me permite. Com certeza. Para que a gente sem possa, dúvidas nenhuma, ser uma extensão dessa sua forma de ajudar, de multiplicar. Né? Você que nos assiste, você não tem ideia da importância que é a gente ter um tempo para poder falar da oportunidade de ajudar o próximo. Porque todo mundo pode ajudar. Dar pão, sopa, cesta mágica, de repente, mas dividir tempo e conhecimento é diferente. É diferente. É diferente. As pessoas não têm tempo. Isso. E nem a oportunidade. E nem paciência, nem paciência, né? Nem paciência. Então é um outro tipo de dom, talvez, de chance, de bênção, de legado, que é o que você busca, e colocar uma sementinha no coração de você que está assistindo, que você pode melhorar, pode evoluir e pode se desconstruir para edificar coisas novas, não tem valor e não é ego. Não, é eco. É eco. É eco. É disso que nós precisamos. É disso que nós precisamos. É isso aí. Mas eco de dentro de você para fora, para você poder ajudar. O Pode Dialogar é um podcast voltado para ESG, sustentabilidade, expansão empresarial e voltado para um processo evolutivo. Somos um podcast patrocinado, que é legal, inclusive fica a dica. Quem sabe você topa e investe. Hoje nós temos a Secoach Brasil, Planejamento Estratégico e Expansão. Temos Ecoviagens, viagens corporativas, a Colar, Indústrias de Massa Plástica e a Biomassa, né, que é argamassas poliméricas, com projetos da Biocasa. E recebemos hoje aqui na nossa sala, na verdade na sala deles, que é a One House, viemos aqui para ter a oportunidade, a honra da arquiteta Carla Pimentel. Gratidão. Gratidão. Seus canais digitais, conte para nós. Bom, a One House Revestimentos, no Atibaia e Bragança, perfeito, no Instagram, nosso site também, e carlapimentel.arc é a minha página no Instagram. Então siga. Exatamente, onde eu falo sobre neuroarquitetura também. Legal, palestrante, referência no mercado. Né? Eu sou Maximiliano Freire, vocês me acham em LinkedIn e, obviamente, no Pode Dialogar. Muito obrigada, Max. Imagina, fantástico. Foi um prazer.